10 anos, vamos falar nesse momento. Vamos falar dos nossos sentimentos. Vamos lembrar que o universo se uniu para ultrapassarmos essa fase que assusta o mundo. Não estou aqui para lhe dar nada, nada além que já existe em você. Não podemos mudar esse momento, mas podemos juntos contribuir para melhorar a vida de muitos. Por isso, estamos aqui. Solte as amarras, vença os medos, mergulhe com a gente. Daqui 10 anos não temos que pensar no que poderíamos ter sido feito. Estamos trabalhando e até posso dizer nos arriscando, mas estamos fazendo porque precisamos lhe dar a chave para tornar visível a possibilidade de realizar um sonho. Então estude, sonhe, viva, chore ou até grite. Faça valer a pena. Estamos sempre juntos. Oi, gente, tudo bem com vocês? Que alegria poder estar aqui falando de literatura novamente, gente, na nossa segunda live, né? Todo mundo está me ouvindo direitinho? O som está saindo bonitinho? Bom, pessoal, na nossa live de hoje nós vamos fazer algumas análises de algumas questões de literatura que caem no Enem, para verificar o conteúdo que vocês precisam estudar, para verificar os textos que costumam ser cobrados, que costumam cair, né, na prova do Enem, as músicas, as poesias e textos em prosa de outros gêneros literários também. Tá? Então, vamos ver esses conteúdos, né, trabalhados aí na prova do Enem. Tá bom? Então, antes de iniciarmos, eu vou convidar todos vocês para escutarem uma música, mas escutem essa música pensando, refletindo, né, no que a poesia dela está dizendo e tentem identificar alguns textos, né, pertencentes a outros escritores na letra dessa música. Vamos fazer esse exercício, né, de ler, interpretar e tentar identificar algum texto, né, de outro autor dentro dessa música que se chama Monte Castelo, gente, e é do Renato Russo. Tá? Então, o Max vai colocar para a gente agora a música Monte Castelo. Nós vamos escutar e aí façam esse exercício de tentar retirar aí esses diálogos com outros textos. E aí, gente, conseguiram identificar aí, no mínimo, 2 textos, né, outros textos que estão inseridos aí dentro dessa poesia, dessa música? Se vocês conseguiram, vocês estão de parabéns. A interpretação tá num nível muito bom, viu? Bom, pessoal, já a gente vai comentar um pouquinho sobre a letra dessa música, mas antes, né, apresentar para vocês aqui o título, né, da nossa live, que é Literatura, Poesia, Prosa, Música e Intertextos, tá, gente? Tudo isso voltado aí para a análise dessas questões do Enem. Então vamos lá, né, para a música do Monte Castelo da banda Legião Urbana, né, mais especificamente aí do Renato Russo. Conseguiram identificar os 2 textos que estão inseridos aí, que não são, né, que são inspirados aí em um texto bíblico e também em uma poesia do Camões, né? Quem conseguiu, parabéns, gente. Olha só, ainda que eu falasse a língua dos homens, está baseado em uma passagem bíblica, né? E aí quando ele diz assim, ó, o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, né? Ele está citando, né, aí o primeiro quarteto do soneto do Camões, Amor é um fogo que arde e não se vê. O nome que nós damos, né, a esses diálogos entre os textos é intertextualidade, tá, gente? Quando um texto retoma, né, seja direto ou indiretamente, um outro texto, tá? E o Enem costuma cobrar, né, essas questões que a gente fala, questões contextualizadas, né, gente? Então, o livro, o primeiro versinho, foi retirado aqui da Bíblia, né, dos Coríntios, capítulo 13, que diz o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa, como o sino que tine, e o amor é sofredor, é benigno.
O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Desculpa. Enfim, então, gente, fala sobre o amor e aí, inteligentemente, né, ele faz uso aí de outros textos. Então, esse processo é chamado de intertextualidade, como eu falei para vocês, e não acontece somente no âmbito da música, da poesia, mas também pode envolver aí texto não verbal. E pode cair no Enem também dessa forma, tá, gente? Então, um exemplo disso são essas duas imagens que eu trouxe para vocês de intertextualidade, né, que o desenho dos Simpsons retoma aí, né, aquela imagem clássica dos Beatles. E aqui a Mônica Lisa, retomando a Mona Lisa do Da Vinci, né, o Maurício de Souza fez aqui um intertexto com a obra clássica, né, lá do Renascimento do Leonardo da Vinci. Tá? Então, há vários tipos de intertextualidades e essas intertextualidades podem ser cobradas lá na prova do Enem, seja texto verbal ou não verbal, seja numa poesia, numa música, numa arte plástica, tá, gente? Costuma cair essas imagens também. E aí, em tirinhas, olha só, eu trouxe 2 tirinhas aqui para vocês, que fazem intertextualidade, ou seja, dialogam com outras obras, né? Olha só, aqui é a história dos 3 porquinhos e tem um Cascão no meio. Cascão não costuma tomar banho, né? Então, olha só. Você tem certeza de que não está na história errada? O Cascão ali na história do Lobo Mau e dos 3 porquinhos. E embaixo a Mônica, né? Olhando no espelho e perguntando a ele, né? Espelho, espelho meu, existe alguém no mundo mais bela do que eu? Retomando aí, né? A história da Branca de Neve, tá, gente? Então, além disso, né, pode cair também com figuras de linguagem para você identificar, tá? Então, aqui nós temos uma paródia, né, do poema do Gonçalves Dias, do poema romântico do Gonçalves Dias, que diz o seguinte: minha terra, o Bidu, né, fala, minha terra tem Corinthians, onde canta o sabiá. Minha terra tem Palmeiras. Cada um tem o time que quiser. Então, para trabalhar a intertextualidade, ele faz aí uma brincadeira, né, com os times de futebol, mas retomando, né, de forma crítica, né, a poesia romântica do Gonçalves Dias, lá da primeira geração, né, que é ufanista, nacionalista, né, saudosista. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Ou seja, o aqui é onde ele está exilado e o lá, né, a terra de que ele sente saudades, que a gente interpreta como sendo o Brasil e Portugal, né? Então ele está com saudade do Brasil e fica aí, né, cantando para a sua pátria, tá, gente? Exilado em Portugal. E aí ele idealiza a pátria, coloca acima de, são características do romantismo e que no Enem elas podem ser cobradas, gente, assim, por meio de uma tirinha, né, fazendo uma paródia, tá? Essas são as chamadas questões contextualizadas. E agora nós vamos à questão número 1. Acho que eu trouxe umas 3 questões, as 3 primeiras, falando, né, abordando essa temática da intertextualidade. Por isso que eu fiz toda essa introdução para explicar a vocês, né, o que é a intertextualidade. Né? É muito simples, é quando, né, um texto retoma um texto clássico, quando vocês estão, de repente, vendo um filme, né, e tem um casal que não podem ficar junto porque a família não deixa, as famílias não são unidas e não querem, não aprovam essa união. Isso aí faz lembrar de uma história clássica. Né? Qual história clássica? Romeu e Julieta, do Shakespeare. Né? Então, de certa forma, seja direta ou indiretamente, esse filme, né, esse exemplo que eu estou dando do filme, provavelmente está fazendo um diálogo aí com a obra do William Shakespeare. Tá? E cabe a nós, leitores, né, com a nossa bagagem literária, cultural, tentar identificar essas intertextualidades, esses diálogos, tá bom? E aí vamos lá às questões que trabalharam aí com a intertextualidade. Aqui nós temos 2, na verdade são 3, tem um da Adélia Prado no próximo slide. E aí são 3 excertozinhos que vão fazer intertextualidade com o poema de 7 faces, do Drummond. Tá? Então, o poema do Drummond veio primeiro, então os outros textos vão, né, travar esse diálogo
com base no texto dele, no poema dele. Aqui tem só um trechinho do poema de Sete Faces, tá, gente? Então, a pergunta é o seguinte. Quem não passou pela experiência de estar lendo um texto e defrontar-se com passagens já lidas em outros? Foi o exemplo que eu dei lá do filme para vocês. Os textos conversam entre si em um diálogo constante. Esse fenômeno tem a denominação de intertextualidade. E aí pede para a gente fazer a leitura dos excertos. Então, olha lá. Primeiro excerto. Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser ghost na vida? Ou seja, vai ser torto na vida? É um trechinho aqui do poema do Drummond. E aí agora vem os intertextos, né? Temos aqui uma letra, parte da letra da música do Chico Buarque de Holanda, que é um cantor, né, que costuma, as músicas dele caem bastante na prova do Enem, tá, gente? Então, é imprescindível nós estarmos de olho tanto nos principais escritores, tá? Mais especificamente ali nos modernistas, que é a escola que mais cai no Enem, mas obviamente que a gente tem que estudar tudo, né? Mas o enfoque também aí, né, para esses cantores da MPB, da música popular brasileira, porque cai bastante, tá, gente? Então, olha só, segundo excerto. Quando nasci, veio um anjo safado, chato de um querubim, e decretou que eu estava predestinado a ser errado assim. Já de saída, a minha estrada entortou, mas eu vou até o fim. Vocês querem escutar a música, já que nós estamos, né, trabalhando com as intertextualidades, com as músicas? Eu acho, né, digno que a gente escute essa música. O Max vai colocar para a gente, né, Max? A música do Chico Buarque de Holanda, gente. Pode colocar, Max. Então, gente, cortei a música aí um pouquinho para dar tempo da gente verificar as outras questões também, tá? Então, olha só, tem um terceiro excerto, que é da Adélia Prado, que diz o seguinte, que também faz, né, um diálogo ali com a poesia do Drummond. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira? Carga muito pesada para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. E aí, com uma temática crítica, né, falando da carga que nós, mulheres, né, carregamos, as lutas que nós temos de enfrentar, né, as conquistas que nós ainda estamos galgando, né? Então, são 3 textos e que falam entre si, de certa forma. Né? E a pergunta é a seguinte: Adélia Prado e Chico Buarque estabelecem intertextualidade em relação a Carlos Drummond por... E aí, gente, a gente já sabe o que é uma intertextualidade, né? Por reiterar as imagens evocadas lá no texto do Drummond. Não faz oposição de ideias, não falta com criatividade, não nega os versos do Drummond, não retoma para negar, né? E também, muito menos, tem ausência de recursos, né, expressivos, enfim, usados na poesia. Nós sabemos já que a intertextualidade consiste em fazer também essa reiteração de imagens, que é o caso aqui dos 2 poemas, que reiteram aí a imagem do anjo, né, à la Drummond. Tá bom? Vamos à próxima questão. Questão número 2. Também temos 2 textos. Texto 1. Peixinho sem água, floresta sem mata. É o planeta assim sem você. Rios poluídos, indústrias do inimigo. É o planeta sim sem você. Alguém conseguiu identificar aí a intertextualidade só pela leitura? Bom, é dessa música aqui, né? Ó. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. O Max vai colocar pra gente um trechinho dessa música que vai ficar muito melhor do que na minha voz, tá, gente? Vamos lá, Max. Então, gente, escutamos mais um trechinho aí, né, do Claudinho e Bochecha, e conseguimos perceber que o texto 1, de certa forma, retoma também o texto do Claudinho e Bochecha, né? A música deles, a poesia da música deles. Porque se nós colocarmos ali, por exemplo, ó, peixinho sem água, floresta sem mata, sou eu, é o planeta assim sem você. Então ele retomou, né, parte aí da música do Claudinho Bochecha e está tendo um diálogo, né, uma relação intertextual entre eles. Então, olha só a pergunta. O texto 1 e o texto 2 apresentam intertextualidade.
E aqui, gente, nós temos uma teórica que estudou, né, e criou, junto com Bakhtin, essa terminologia, tá? Que é a Júlia Kristeva. É um conjunto, segundo ela, intertextualidades é um conjunto de enunciados tomados de outros textos que se cruzam e se relacionam. Dessa forma, pode-se dizer que o tipo de intertextualidade do texto 1 em relação ao texto 2 é: como é que o texto 1 retomou o texto 2? A gente vai voltar e dar uma olhadinha aqui. Peixinhos sem água, floresta sem mata, rios poluídos. Parece que é de forma crítica, né? Retoma para fazer uma crítica. Então, vamos voltar aqui às questões, tá? A relação que ele estabelece é epígrafe, pois o texto 1 recorre a trecho do texto 2 para introduzir o seu texto. Letra B, citação, porque é a transição de um trecho do texto 2 ao longo do texto 1. C, paródia, pois a voz do texto 2 é retomada no texto 1 para transformar seu sentido, levando a uma reflexão crítica. Faz todo sentido, né? Tipo aquela questão que a gente analisou anteriormente, né, da tirinha, do Gonçalves Dias, né? Paródia retoma para fazer uma crítica. Lembrando, gente, que um dos conteúdos aí que costuma cair no Enem são as figuras de linguagem, tá? Então, fiquem atentos, façam a listinha, né? Metáfora, personificação, antítese, façam toda a listinha com as figuras de linguagem, tá, gente? O oxímoro, enfim, são inúmeras. Façam essa listinha, porque eles colocam uma ou outra, tá bom? Paráfrase, porque apesar das mudanças das palavras no texto 1, a ideia do texto 2 é confirmada pelo novo texto. Tem essa confirmação? A gente não conseguiu, né, ver a mesma ideia. Alusão, porque faz... E diferentemente da paródia, né, a paráfrase, gente, ela retoma, mas ela modifica, né? Ela não modifica o sentido. Ela escreve com palavras diferentes, mas não modifica o sentido, né, do texto. Então, parafrasear, a gente costuma utilizar muito lá na redação do Enem, né? Se a gente quer citar uma ideia que tem ali no texto motivador, para a gente poder utilizar, nós precisamos parafrasear, ou seja, dizer a mesma coisa, às vezes com outras palavras, para não copiar, né? É um recurso. Então, é diferente ali da paródia, tá, gente? A alusão, porque faz referência de modo implícito ao texto 2, então tem ali uma reflexão, a mesma reflexão de maneira implícita, retomando o texto 2. Queridos, a única alternativa que vai de encontro com a nossa questão, no que diz respeito à crítica, né, peixinho sem água, floresta sem mata, rios poluídos, então é a alternativa C. Ele retoma o texto, pois a voz do texto 2 é retomada, para transformar seu sentido, para fazer a crítica que ele queria. Então ele transforma o sentido, levando a uma reflexão crítica. Daí a gente pensar nas questões do desmatamento, né? Interpretação de texto, viram? Leitura e interpretação e conhecimento também aí, né, dessas figuras, paráfrase, paródia, tá? É imprescindível. Então, façam uma listinha de vocês. Agora, a questão 3, nós vamos falar um pouquinho, gente, sobre os períodos literários. Anotem aí, né? Na listinha de vocês já tem intertextualidade, já tem as figuras de linguagem, né? Anotem aí períodos literários. É aqueles períodos que nós estudamos lá na sala de aula, né? Travadorismo, humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, quinhentismo, romantismo, realismo, parnasianismo, naturalismo, simbolismo, pré-modernismo, modernismo, primeira, segunda, terceira fase, né? Todos esses períodos literários que nós estudamos no decorrer aí do primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, eles caem também, não se preocupe. Professor, a gente estuda tanto esses períodos literários para eles não caírem, eles caem sim, gente, eles caem, tá? Mas de forma contextualizada também, tá? Como naquela questão que nós analisamos da tirinha lá do Gonçalves Dias, né, que tinha uma paródia, né, retoma por meio da intertextualidade, mas retoma sim o romantismo, né, porque tem ali um diálogo com o texto do Gonçalves Dias, lá naquela tirinha. E aqui nós temos uma escultura do Aleijadinho, tá, gente? Então, eu me esqueci o nome, vamos procurar aqui. Tem bem aqui, ó, que representa os profetas do pátio do santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, em Minas Gerais, tá? Então, ele foi esculpido, essa escultura foi esculpida em pedra sabão, por Aleijadinho,
E aí tem esse cunho religioso, né? Então vamos lá, a pergunta é a seguinte: com contornos assimétricos, prestem bastante atenção. Riqueza de detalhes. Quando fala em riqueza de detalhes, contorno assimétrico, Minas Gerais, a gente já lembra do barroco, aquele período literário dos contrastes, né, das figuras de linguagem, o próprio nome remetendo a uma pérola, né, toda cheia de voltinhas, né, gente? Então, o barroco é o período da Contra-Reforma, o período ali dos exageros, do ouro, dos detalhes, não é isso? Então, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições. Percebam que a escultura, ela não está centrada, né? Ela está até em movimento, né? Descentralizada, com um rosto, né, bem marcante, o olhar, a boca, né? Então, contornos assimétricos. A escultura barroca do Brasil tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio do Santuário do Bom Jesus de Matozinho, em Congonhas, Minas Gerais. Esculpido em pedra sabão, como nós falamos anteriormente, por Aleijadinho. Profundamente religiosa, o que essa obra pode revelar para nós? Então, nós vamos ter que analisar, olhar e analisar. Vamos lá. Liberdade, representando a vida dos mineiros, tem alguma representação ali de liberdade, representação da vida desses mineiros à procura de salvação? Não consegui perceber. Muito de acordo também com o que está sendo pedido, tá, gente? Credibilidade, atendendo a encomendas dos nobres de Minas Gerais, tem alguma coisa assim, tanto no enunciado quanto na escultura? Não, totalmente fora. Simplicidade é tudo que o barroco não tem, né, gente? O barroco é exagero, é riqueza, é ouro, são detalhes, né? Então, simplicidade a gente já pode parar por aqui. Personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares, faz sentido. Personalidade, tem a marca, né, do Aleijadinho ali, faz sentido. Vamos à letra E. Singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas, não tem personalidades ali do reinado. Então, a única alternativa que vai condizer aí, né, com a escultura barroca vai ser a alternativa D, de dado, personalidade, modelando uma imagem sacra com feições populares. Tá aqui, populares do homem, né, o olhar, tudo. Então, eis uma obra barroca e eis como o barroco pode ser cobrado, né? É essa forma contextualizada, né, que eles costumam cobrar os períodos literários, tá bom, gente? Muito dificilmente o Enem vai colocar esses períodos literários de forma a perguntar as características, as pontuações. Não, isso aí a gente tem que saber para poder responder uma questão contextualizada, tá? Vamos lá para a quarta questão. Caiu no Enem 2011. Nós temos um trecho de um texto do Machado de Assis, que é um escritor do realismo, e olha só como o Enem cobra os períodos literários, por meio da interpretação de texto. Então, os conhecimentos, aquelas características que nós vemos, crítica social, objetividade, né, positivismo, cientificismo, darwinismo, né, que são as características ali do momento, essas críticas a gente tem que conhecer, a gente precisa saber, mas elas não vão cair diretamente na prova do Enem. São questões contextualizadas, tá, gente? Então, olha só. Tem uma pergunta. Como é a pergunta? O que é singular, o que é único, o que é próprio de um, tá? Singularidade. Então, o que é singular, o que é único, o que é próprio de um. Beleza? Esclarecido? Bom, vamos lá para o texto do Machado de Assis. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance. Olha a crítica. Então, Machado estava inserido no realismo brasileiro, o romantismo era o período anterior, que trabalhava com a subjetividade, com a idealização da mulher. Então, nós temos ali, né, a Cecília, o Guarani, toda idealizada, delicadinha, os pés pequenininhos, toda perfeitinha, né? E aqui no realismo, como o próprio nome do período literário já diz, né, nós temos a
realidade. Então, olha só. Mas também não digo que lhe... Ah, tá aqui, em cima. Entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e às espinhas. Então, ele faz a crítica. Olha, isso aqui não é romance, não. Romance não mostra nenhum defeito da mocinha. Aqui eu vou falar a verdade. Tá? E está aí uma crítica ao período anterior no texto do Machado de Assis. É assim que as escolas literárias caem no Enem. Tá, gente? Então, terminando, era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Então, o que nós precisamos observar nesse texto aqui, para responder à próxima questão, é a crítica que ele faz ao período anterior. E a pergunta é a seguinte: a frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa. Onde é que tem a crítica? O autor sobredoura a realidade, fecha os olhos às sardas e às espinhas. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Tem crítica aí ao romantismo? Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. Tem crítica ao romantismo? Naquele tempo contava apenas 15 ou 16 anos. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Onde é que tem a crítica aí ao romantismo? Lá na letra A, né, gente, quando ele fala das sardas do rosto, das espinhas, quando ele aponta, né, as características da mulher como ela é, tá? Sem idealizar e sem colocar perfeita como lá no romantismo. Tá aí, mais uma questão de interpretação de texto, né? Obviamente que nós precisamos conhecer as características dos dois períodos para poder compreender essa diferença e a crítica, tá bom? E agora, chegamos numa questão que caiu no Enem em 2009, gente. Pois é, temos aqui essa poesia, né, que é aí um funk, né, uma música que tem um nome de Som de Preto, que talvez vocês conheçam, né? Eu conheço, era da minha época, aí, sei lá, adolescência, e tem um bocadinho de tempo, não vou dizer quanto, né? Mas olha só o que diz a letra da música. É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. O nosso som não tem idade, não tem raça e não tem cor. Mas a sociedade, pra gente, não dá valor. Olha a questão, né, da classe dos marginalizados, dos esquecidos, dos que estão à margem da sociedade. Tá, gente? Quem são esses, professora? São, normalmente, as pessoas que não têm, né, o mesmo acesso à saúde, o mesmo acesso à educação, à cultura, tá, gente? Entre outros. Então, são pessoas que não podem usufruir da mesma forma, né, que muitos outros. Então, eles são os marginalizados, eles ficam à margem da sociedade. Então, muito interessante também a gente estudar esses conceitos, tá, gente? Porque eles costumam cair. O Enem costuma trabalhar com temas, com problemas sociais, né, referente aí à nossa sociedade brasileira. Então, tem racismo, tem violência policial, eles vão colocar. E aí aqui tem uma denúncia também à violência policial, tá, gente? Essa história de porrada, isso é coisa banal. Agora, pare e pensa, se liga na responsa. Se ontem foi a tempestade, hoje vira a bonança. Ele fala de novo, né? Som de preto, de favelado. Então, gente, é crítica social, tá? Falando aí sobre essa classe marginalizada, né? Que moram na favela. Então, a pergunta vai ser referente a isso. Vamos escutar essa música? Ela é bem animada, né? Um pancadão. O Max vai colocar pra gente agora. Então, gente, curtiram um pancadão, o funk aí? Do DJ Malboro? Pois é, caiu no Enem, por incrível que pareça. Gente, não cai só Chico Buarque, não. Cai também um funk, mas para crítica social, voltado para crítica social, tá, gente? Então, olha só. À medida que vem ganhando espaço na mídia, o funk carioca vem abandonando o seu caráter local, associado às favelas e à criminalidade da cidade do Rio de Janeiro, tornando-se uma espécie de símbolo da marginalização, das manifestações das periferias em todo o Brasil. Então, olha só, tornando uma espécie de símbolo da marginalização, porque retrata, fala sobre essa classe, tá, gente? O verso que explicita
essa marginalização. Então, viram como nós precisamos conhecer o conceito, os conceitos também, né? O que é marginalização, né? Nós precisamos ter noção. Aí vamos lá para a sociologia, tá? Ver o que significa e vai cair aí nas desigualdades sociais, né? Que gera as desigualdades sociais. A desigualdade social automaticamente gera aí, né? Vários tipos de violência, de racismo, de violência policial, como nós vimos, tá, gente? De alguns casos, por exemplo, como do George Floyd, né, lá nos Estados Unidos, e outros casos aqui também, tá? Então, vamos ficar atentos, gente, a essas temáticas, porque elas podem ser cobradas, sim, no Enem, tá? Agora há pouco, né, o caso do Matheus, que aquele outro jovem ficou insultando, né, com preconceito, super maltratado, entre outros casos, né, que aconteceram ultimamente, né, mas que tudo fruto, gente, né, do nosso processo histórico, da escravidão, tá? Então, infelizmente, mesmo depois de tanto tempo, de tanta luta, né, o preconceito está aí, né, existe e pode ser temática abordada aqui na prova do Enem, tá bom? Então, né, o verso que vai explicitar daquela música essa marginalização, vamos voltar lá. Né, ó, é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado. O nosso som não tem idade, não tem raça e não tem cor. Mas a sociedade pra gente não dá valor. Olha as desigualdades sociais. Olha a crítica, né? A sociedade pra gente não dá valor. Então, vamos lá. O nosso som não tem idade, não tem raça, não tem cor. Tem, né? Está explícito aí a questão da marginalização só nesse verso? Não, né? Se existiu o lado ruim, hoje não existe mais, está explícito a marginalização? Também não. É interpretação, perceberam? Agora, pare, pense, se liga na responsa. Também não. Está dizendo, o verso isoladamente não diz isso, né? Se ontem foi a tempestade, hoje vira a bonança. Também, esses recortes aí não trazem, não explicitam a marginalização. Somente a letra B. Mas a sociedade, para a gente não dá valor. Nós somos o quê? Os marginalizados, vivemos à margem da sociedade, tá bom? Então, fiquem atentos a essas temáticas também, tá, gente? Referente aí às críticas sociais. E agora nós temos aqui um outro texto que caiu no Enem 2019, o ano passado, tá, gente? No que diz respeito à exposição das crianças pelas mães nas redes midiáticas, YouTube, Instagram, né? Então, é uma crítica, um texto crítico que vai, né, falar sobre essa exposição. Olha só, vamos ler comigo, me acompanhe. Mais da metade das mães e um terço dos pais ouvidos em uma pesquisa sobre compartilhamento paterno em mídias sociais discutem nas redes sociais sobre a educação dos filhos. Muitos são pais e mães de primeira viagem, frutos da geração Y, que nasceu junto com a internet. E usam esses canais para saberem que não estão sozinhos na empreitada de educar uma criança. Há, contudo, um risco no modo como as pessoas estão compartilhando essas experiências. É a chamada exposição parental exagerada. Então, olha o risco, olha o problema do que ele está discutindo no texto, né? Exposição parental exagerada, alertam os pesquisadores. De acordo com os especialistas no assunto, se você compartilha uma foto ou vídeo, vejam que eu grifei, do seu filho pequeno fazendo algo ridículo, por achar engraçadinho, quando uma criança tiver seus 11, 12 anos, pode se sentir constrangida. A autoconsciência vem com a idade. A exibição da privacidade dos filhos começa a assumir uma característica de linha do tempo e eles não participaram da aprovação. Então, essas crianças, quando eram pequenas, não aprovaram, né? Não sabiam, não tinham condições de, né? Ou recusa quanto a... Então, elas não podiam dizer, não tinham essa consciência, né? Veiculação desses conteúdos. Assim, quando a criança cresce, sua privacidade pode já estar violada. Então, teve até um caso, não sei se foi esse ano, ano passado, né, de uma youtuber famosa, uma criança, né, que a mãe fazia os vídeos e publicava, tem várias crianças, né, mas foi um caso específico, e aí a menina ficou adolescente, mas como a mãe, né, divulgava um conteúdo infantil no canal, não quis
deixar de fazer esse conteúdo para as crianças e a menina adolescente com característica, né, de criancinha, infantilizada, tá? Então, foi um caso que divulgaram, né? E acontece, né, gente? Mas a criança, ela precisa, né, acompanhar suas idades e conforme o texto aqui também, né, ela tem o direito de ser preservada, tá? Pode se tornar uma violação, se ela for exposta, né? Sobre o compartilhamento parental excessivo em mídias sociais, o texto destaca como impacto o A. Então, compartilhamento excessivo em mídias sociais. Interferência das novas tecnologias na comunicação entre pais e filhos. Está falando sobre isso? Sobre o compartilhamento parental? Não, né? Letra B. Desatenção dos pais em relação ao comportamento dos filhos. A crítica também não é essa. C. Distanciamento na relação entre pais e filhos. Não está falando, discutindo a problemática do compartilhamento parental. Não é esse também, né? Fortalecimento das redes de relações decorrente da troca de experiência entre famílias. Também não está abordando, né, essa troca de experiência entre famílias. Desrespeito à intimidade das crianças cujas imagens têm sido divulgadas nas redes sociais. Perceberam como é interpretação de texto? Né? Leitura e interpretação. Não são questões, né, difíceis, gente. Então, olha só, é só leitura. Então, leiam bastante, tá? Nós temos aqui, ó, a crítica que ele fala lá, né? Ó, desrespeito à intimidade da criança. Eu grifei para vocês, né? A criança pode se sentir constrangida, né? A exibição viola, né, a privacidade dessa criança, tá? Então, marquei aqui para vocês essa questão do compartilhamento parental excessivo em mídias sociais e vai de encontro aí com a letra E. Perfeito? Vamos à próxima? É uma música. Eu não vou colocar essa música para vocês, porque tem outras mais, e aí a gente vai escutando um pouquinho depois, tá? Então, olha só. Aqui nós vamos trabalhar uma outra temática, né, um outro conteúdo abordado na prova do Enem. Então, nós já vimos intertextualidade, nós já vimos figuras de linguagem, nós já vimos crítica social, e agora nós iremos ver aqui a questão da variação linguística dos regionalismos, tá? Então, olha só. Olha eu aqui de novo chachando, olha eu aqui de novo pra chachar. Vou mostrar para esses cabras que eu ainda dou no couro. Isso é um desaforo que eu não posso levar. Que eu aqui de novo cantando, que eu aqui de novo chachando. Olha eu aqui de novo mostrando como se deve chachar. Então, é uma música aí do Luiz Gonzaga. E a pergunta foi a seguinte. A letra da canção de Antônio Barros manifesta aspectos do repertório linguístico e cultural do Brasil. Do Antônio Barros, mas foi interpretada também pelo Luiz Gonzaga, tá, gente? E aí, a pergunta é a seguinte. O verso que singulariza, então tem a ver com a pergunta, né, que fizeram aí anteriormente. O verso que singulariza uma forma característica do falar popular regional singulariza, tem a ver, né, com o próprio de um determinado lugar, no caso da nossa questão. Está falando sobre essas variações, esse repertório linguístico e cultural do Brasil. Então, cada região fala, né, tem a sua maneira de falar, né, tem as suas variações, os seus vocabulários, né? E aí a pergunta é referente a isso, gente. Qual é a marca, né, única que vai representar, no caso aí, os nordestinos, nessa região do Brasil? Vamos tentar encontrar aqui? É na letra A? Isso é um desaforo? Dá para a gente identificar essa variação singular? B. Diz que eu estou aqui com alegria. Até tem uma linguagem coloquial, né? Estou aqui. Mas é singular? Porque a gente pode falar estou aqui em Roraima, pode falar, né, lá no Rio, pode falar em Manaus, podemos falar assim na Bahia, né? Estou, a gente abrevia. Então, é singular? É própria de? Não, aparentemente, né? Vou mostrar para esses cabras. Para esses cabras. Tem lugar que fala para esses homens, né? Para esse guri, para esse macho, né? No caso, a marca singular, única, vai ser para esses cabras. Lá no Nordeste, né, eles são chamados de cabras da peste, não é isso? Pois é, essa vai ser a marca própria de lá. Então, gente,
tem a ver também com a interpretação da questão, vocês perceberam? Vocês precisam interpretar muito bem, né? O verso que singulariza, ou seja, uma marca própria dessa região, tá? Então, um vocabulário que, na maioria das vezes, é falado lá, veio de lá, surgiu naquela região, tá? Então, vai chamar Maria, chama Luzia. Letra E, vem cá, morena linda, vestida de chita. Então, a única que vai ter, né, esse vocabulário singular próprio da região Nordeste é a letra C, preces cabras. Tá? E aí a resposta é uma resolução. Uma forma singular está em cabras. Inclusive, no Nordeste, é muito comum a gíria cabra da peste. Em cabra se refere a homem, no caso, cabra se refere a um homem, né? A uma pessoa. Entenderam? E aí, gente, trouxe essa mensagem para vocês. Cabra da peste, faltou uma vírgula ali, né, do vocativo. Vai dormir. E aí, querem dormir? Estão animados para dormir? Enganei vocês, abestados. Claro que não, a nossa aula está só começando, gente. Tá? Faltou uma vírgula ali também depois de enganei vocês, abestados, do tiririca, não é verdade? Só para dar uma acordada aí, para trabalhar a questão aqui, ó, do cabra da peste, próprio do Nordeste, né? Vamos lá, então, a nossa próxima questão. É uma questão da prova de linguagens, tá? Ela pode ser referente aí, né, à disciplina de História, Geografia, né, que trabalha a questão da migração, né, dentro do próprio país, mas também uma questão de interpretação de texto, por isso que eu trouxe para vocês, tá, gente? Tudo dentro lá da prova de linguagens, lá do Enem, né? Então, vamos lá. A música diz o seguinte, é do Luiz Gonzaga, né? Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Pois é, gente, eu gosto de cantar, às vezes não canto muito bem, mas às vezes eu gosto de fazer uma coisinha assim. Então, vão desculpando aí a minha empolgação. O Max vai colocar agora uma versão muito melhor para vocês. Então, gente, né? Bonitinha a música do Luiz Gonzaga, muito bonita, na verdade. Bonitinha não. Então, olha só. A questão é a seguinte. A letra vai falar aí, tem um eu lírico falando, minha vida é andar por esse país, para ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações, andando pelos das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Beleza, né? Tem um eu lírico falando das suas viagens, né? A letra dessa canção reflete elementos identitários que representam a valorização das características naturais do sertão nordestino, denúncia da precariedade social provocada pela seca. Está falando sobre a seca, tem essa denúncia, tem essa valorização, né, do cenário do sertão nordestino, não está nem citando nada, né? Está só falando, né, minha vida andar por esse país, então não tem esses pormenores. Letra C, experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante, tem um eu lírico que está falando que a vida dele é andar por esse país. Então, muito provavelmente, vai ter essa experiência de deslocamento vivenciada pelo migrante. Interpretação de texto que vai envolver geografia, que vai envolver literatura, tá, gente? Então, são as chamadas questões contextualizadas do Enem. É interpretação de texto junto com geografia, junto com história, tá? É dessa forma que as questões lá na prova de linguagem caem no Enem. Tá? Então, a alternativa que vai de encontro aí com o nosso texto é experiência de deslocamento, né? Minha vida andar por esse país. Tá? Não vai falar sobre a desigualdade social e também nem sobre a discriminação. Não é temática aí nessa música a questão da discriminação dos nordestinos. Max disse que tem uma pergunta sobre os tipos, né, de intertextualidades. Tem vários tipos, gente. Ela pode ser feita por meio aí, né, pode ser direta, eu retirando de um texto e colocando no meu texto uma passagem. Eu quero colocar um poema, né, dentro de um texto que eu estou escrevendo. Eu coloco entre aspas, né, é uma intertextualidade direta, citação direta. Tá? Eu posso só fazer uma alusão de temática, então, só por meio da alusão. E aí, dentro, né, dos tipos de intertextualidades, pode ser intertextualidade explícita ou implícita, ou seja, a intertextualidade clara, né, eu estou citando parte do texto, né, fica clara, ou implícita. Se eu estou assistindo um filme, por exemplo, e eu percebi que a temática é parecida com outro livro, então tem uma intertextualidade implícita percebida, né, por mim, tá bom? Vamos lá, a próxima questão, Enem 2012. Aqui, gente, mais uma vez sobre a variação
linguística, eu acredito, tá? Sobre a fala, né, coloquial. Vamos dar uma olhada para ver se é mesmo. Eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, com as minhas colegas, brincar na porta de casa de vôlei, andar de patins, bicicleta. Quando levava um tombo ou outro, eu era a palhaça da turma. Risos. Eu acho que foi uma das fases mais, assim, gostosas da minha vida. Foi essa fase de 15, dos meus 13 anos aos 16 anos. APS, sexo feminino, 38 anos, nível de ensino fundamental. Então, uma adulta que estudou o fundamental e, aparentemente, né, teve esse discurso aí, essa fala, né? Gente, APS, eu acredito que o nome dela seja o mesmo do meu, Ana Paula, né? Pode ser. Vamos lá. A questão é a seguinte. Um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal de APS como modalidade falada da língua então, a composição da estrutura do texto, né? As reticências, essas pausas, né? Vai de acordo com a modalidade da língua falada. O que tem aí? O predomínio da linguagem informal, entrecortada por pausas? Informal, porque passear, e tem pausas, faz sentido. Vamos para a letra B. Vocabulário regional desconhecido de outras variedades do português? Não, a gente, apesar, né, dos desvios da norma culta, nós conseguimos interpretar e compreender. Beleza. Realização do plural conforme as regras da tradição gramatical? A gente sabe que não está aí, né, a concordância não está conforme a gramática, tá? Ausência de elementos promotores de coesão entre os eventos narrados. Gente, nós conseguimos, mais um ponto para vocês estudarem, coesão e coerência. Então, dá para compreender? O texto está coeso? A gente consegue entender o que ela disse? Sim, nós conseguimos. A gente leu, percebeu que ela gosta de passear, de andar de bicicleta, né? Conseguimos compreender o discurso dela. Então, não tem essa ausência de promotores de coesão, tá? No texto, a gente conseguiu compreender. Presença de frases incompreensíveis é um leitor iniciante? Também não, né? Nós conseguimos ler e compreender tudo o que ela disse. Vai estar dentro também do preconceito linguístico, tá, gente? Remetendo, na verdade, né? Lembra? Então, vamos tomar cuidado, não vamos ficar criticando o jeito do outro falar, tá bom? Porque senão você vai estar cometendo um preconceito linguístico, beleza? Então, a alternativa aí que vai de encontro com o nosso texto é a letra A, vai ter o predomínio aí da linguagem informal nesse texto. E aí tem as pausas com as reticências, tá? Letra A. Vamos para a próxima questão. Enem 2011. Aí tem aquele famoso texto do João Cabral de Melo Neto, lá do modernismo, né, gente? Crítica social, né? É um auto de Natal, na verdade, é como se fosse um poema para ser encenado, interpretado, tá? Então, Morte e Vida Severina, a vida difícil, vai falar sobre o sertanejo, até trouxe ele na outra live para vocês, né? Olhem a live, gente, quem não assistiu ainda, a live de literatura passada, tá lá no canal do cursinho, assistam os outros professores, as outras aulas, tá, gente? Tem muito conteúdo bacana, né? Conteúdo que vai preparar vocês para as provas aí do vestibular, tá, gente? Então, não deixem de assistir, assistam as outras aulas também, inclusive a live lá sobre Vidas Secas, né? Em que eu fiz uma análise sobre a obra e trouxe também as intertextualidades. E Morte e Vida Severina foi um dos textos. Então, nós temos aqui, né, falando sobre a vida do sertanejo, que se resume aí no Severino, tá? Mas que engloba aí todos os sertanejos, né? Somos muito severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, né? Então, da estrutura deles mesmo, né, física, que a curso se equilibra no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, então pessoas, né, magras, e iguais também, porque o sangue que usamos tem pouca tinta, não são nobres, tá? Então, vai falar aí sobre o sertanejo e o sofrimento, né? Denúncia social. Nesse fragmento, parte de um auto de Natal do João Cabral de Melo Neto, então ele faz parte, né? O poeta retrata uma situação marcada pela presença da morte, que universaliza os sofrimentos dos nordestinos, figura do homem agreste, que encara ternamente, muito bem, a sua condição de pobreza? Não, né? Descrição sentimentalista de Severino, que divaga sobre questões existenciais? Também não, é quase que um diálogo, né? Um eu falando.
miséria a qual muitos nordestinos estão expostos, simbolizada na figura de Severino, opressão socioeconômica a que todo ser humano se encontra submetido, o poeta retrata uma situação marcada pela... Tá aqui, ó. Morte, gente. Fala de morte lá em cima, fala de morte... Deixa eu pegar minha canetinha. Fala de morte aqui no título, e aí ele fala de morte aqui, ó, morremos de morte igual, morte severina, que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. Então ele está falando aqui, né, sobre a morte, né, prevalece esse discurso. Então a nossa resposta correta seria a letra A, presença da morte, que universaliza os sofrimentos do nordestino. Beleza? Então, interpretação de texto, gente, faz parte do modernismo, né, essas questões que vão trabalhar com a denúncia social, mas sempre ligados aí, gente, na interpretação, tá? Vamos lá na questão 11, Enem 2011. Aqui, gente, é um texto que vai trabalhar um outro assunto, anotem aí, né? Então, já tem crítica social, já temos intertextualidade, já temos figuras de linguagem, variação linguística, né, junto com os regionalismos. Então, vamos anotar aí também a metalinguagem, ou seja, as funções da linguagem, outro conteúdo. Estudem as funções da linguagem, tá? Função fática, função emotivas, metalinguística, tá, gente? Anotem as funções da linguagem, estudem porque sempre cai no Enem uma questão. Então, outro conteúdo para vocês estudarem. Então, olha só. Vamos dar uma lida aqui a um texto do Machado de Assis novamente, lá do Realismo. O Nascimento da Crônica. Então, o próprio título já mostra para a gente que tem o uso da metalinguagem. O que é isso, professora? É quando a poesia fala sobre a própria poesia, é quando a crônica fala sobre a própria crônica, é quando o poema fala sobre o próprio poema, a música sobre a própria música, ou seja, a metalinguagem é quando, na literatura, um texto fala sobre o fazer, o escrever, a estrutura do texto, que aqui no título a gente já vê, ó, o nascimento da crônica. Então, como é que se escreve uma crônica? Segundo Machado, olha só, há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. Ele é irônico, tá, gente? É dizer, que calor, que desenfreado calor. Disse isto, agitando as pontas do lenço, bufando como um touro, ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos, fazendo-se algumas conjecturas acerca do Sol e da Lua, outras sobre a febre amarela, manda-se um suspiro a Petrópolis, e la glace est rompue. Não, meu francês não é nada bom, né, gente? Eu até anotei o que significava isso. E quebrar o gelo. E la glace est rompue. Ou seja, tá aí, quebramos o gelo. Começa uma crônica falando sobre o clima. E aí você quebra o gelo rapidinho. Está começada a crônica. Mas, leitor amigo, esse meio é mais velho ainda do que as crônicas, que apenas datam de Esdras. Aí fala a intertextualidade, né, com as histórias bíblicas. Olha, de novo, novamente, né, o Machado faz intertexto tanto com as histórias bíblicas, tanto com William Shakespeare o tempo todo, lá na Cartomante mesmo, né, ele inicia o texto retomando Hamlet, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a vã filosofia. Então, ele trabalha muito com as intertextualidades. Por isso, a riqueza também, né, dos textos do Machado de Assis. Então, antes de Esdras, antes de Moisés, antes de Abraão, Isaac e Jacó, antes mesmo de Noé, houve calor e crônicas. Está dizendo, mas isso aí é fácil de escrever, não é de agora, não. No paraíso, é provável, é certo que o calor era mediano, e não é prova do contrário o fato de Adão andar nu. Adão andava nu por duas razões. Uma capital, outra provincial. A primeira é que não havia alfaiates, não havia sequer casimiras. A segunda é que, ainda havendo-os, Adão andava baldo ao naipe. Eu anotei também o que significa isso. Sem dinheiro, tá, gente? Digo que esta razão é provincial porque as nossas províncias estão nas circunstâncias do primeiro homem. Então, o que esse texto, né, com essa linguagem tão bem elaborada, está passando para a gente?
Simplesmente o Machado, por meio da ironia, beber uma água aqui, gente, rapidinho. Por meio da ironia, vai mostrando pra gente que é muito simples, que a crônica fala sobre o dia a dia. Simplesmente você começa a falar sobre o sol, sobre o cotidiano e tá tudo certo. Essa questão, gente, vai trabalhar com os gêneros narrativos, tá? Então, olha só, tem vários tipos. Tem o diário, né? Tem vários tipos de narrativa. Então, ali o Machado estava falando de crônica. Professora, preciso estudar os gêneros narrativos? Claro, obviamente, né, gente? Os tipos de narrativos, os tipos de textos, bem como os gêneros textuais, tá? O romance, o texto dramático, que é aquele para ser encenado, o mito, a lenda. Vocês precisam estudar os tipos, texto dissertativo, argumentativo, né, narrativa, texto informativo e também os gêneros textuais ali dentro da narrativa, que é o caso da crônica, né? Então, a crônica, gente, é um texto curto que fala aí sobre o cotidiano, aborda assuntos do cotidiano, tá? Então, a pergunta aqui é justamente sobre este gênero. Olha só. Um dos traços fundamentais da vasta obra literária de Machado de Assis reside na preocupação com a expressão e com a técnica de composição. Em O Nascimento da Crônica, Machado permite ao leitor entrever um escritor ciente das características da crônica. Ele faz uso da metalinguagem, conversa com o leitor, a digressão, né? Anotem aí, digressão também, tá? Quando o autor interrompe o curso da narrativa para explicar alguma coisa, ou até mesmo como Machado faz para conversar com o leitor. Olha aqui como é que ele faz. Deixa eu ver se eu encontro aqui ele conversando conosco. Mas, aqui embaixo, gente, ó, mais leitor amigo. Este meio é mais velho ainda do que as crônicas, tá? Então, é a tal da digressão também. Anotem aí, porque pode cair uma questão sobre isso, tá? Então, vamos lá. O Nascimento da Crônica, Machado permite ao leitor entrever um escritor consciente das características da crônica, como? Então, quais são as características da crônica? Tá vendo como a gente precisa conhecer, né, os tipos de textos e os gêneros textuais, gente? É um gênero textual ali da narrativa, a crônica. Qual é a característica dela? Se eu não souber, eu não vou saber responder. Fica difícil de responder. Então, anotem aí e estudem isso também. Texto breve, diálogo com o leitor e registro pessoal de fatos do cotidiano. Teve diálogo com o leitor ali, a gente viu? Teve diálogo com o leitor, ele fala aqui com a gente, né, gente? Olha aqui, ó, mais leitor amigo, este meio é mais velho ainda do que as crônicas. Teve diálogo com o leitor. Texto foi curto? Foi curto. Uma crônica curta. Teve registros do cotidiano? Teve. Parece que faz todo sentido a letra A, mas vamos lá. Síntese de um assunto, linguagem denotativa. Anotem aí mais um assunto para vocês estudarem, gente. Linguagem conotativa e linguagem denotativa. Linguagem denotativa, aquela que vai diretamente ao ponto, que é objetiva, que é clara, que é a linguagem, por exemplo, de um jornal, quer passar uma notícia, tem que ser o mais objetivo possível, né? Mais transparente, como a gente fala, possível. Então, tem que fazer o uso de uma linguagem clara, objetiva. A linguagem, em contrapartida, a linguagem conotativa é aquela linguagem, gente, que faz parte ali as figuras de linguagem, ou seja, o texto literário em si, tá? Com todas as suas expressividades. Então, denotativa denota realidade, uma diquinha para lembrar, e conotativa, né, aí dentro do sentido figurado e a denotativa dentro do sentido literal, tá bom? Anotem aí mais um conteúdo para vocês estudarem na prova do Enem, para a prova do Enem. Então, olha só. Tem linguagem denotativa? É um texto literário, gente. Como é que vai ter a linguagem denotativa? Então, a gente já, sabendo disso, a gente já risca, né? Linguagem literária, narrativa curta e conflitos internos. Não, não tem conflitos internos, o psicológico. Está falando sobre o cotidiano, né? Não está falando sobre o psicológico. Então, também não. Texto D, texto ficcional curto, linguagem subjetiva e criação de tensões. Teve uma criação de grandes tensões? Não, não dá tempo disso. Né? Como é um texto curto, então ele não cria essas tensões, tá, gente? Porque ele é bem curtinho, início, meio e fim. Então não deu nem para criar essa grande tensão. Simplesmente relata com tranquilidade um fato ou outro. Não tem essa necessidade do clímax, do ponto máximo. Pode até ter, mas não tem a necessidade de, tá? Então não. Priorização da informação, linguagem pessoal e resumo de um fato, tá resumindo, né? Prioriza a informação, priorização da informação. Não é um texto jornalístico. Então, ali a nossa letra A, né? Texto breve, diálogo com o leitor, que nós vimos,
né, e registro pessoal dos fatos cotidianos, está dentro aí da interpretação. Questão um pouco, né, longa, mas que tem alguns termos aí que nós precisamos passar, como, por exemplo, essa linguagem denotativa e conotativa. Anotem aí mais um assunto para vocês estudarem. Ai, gente, vamos escutar uma música? Vamos aliviar um pouco, né? Aqui eu trouxe para vocês uma do Gabriel Pensador, que também tem uma crítica social, tá? O Max vai colocar para a gente agora, para a gente descansar um pouquinho, tá? E aí, gente, curtiram o som do Gabriel Pensador? Pois é, uma poesia, a poesia da música, muito crítica, né, gente? Falando, né, das lutas, da greve, do levantar, do agir, do protestar, de lutar pelos direitos, né? Então ele meio que conversa com a gente, ó, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, você pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Ou seja, vamos lutar pelos nossos direitos, como se ele estivesse conversando, né, conosco. Então, a pergunta é referente, né, a essa estrutura do discurso do texto. Olha só, as escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto, dão ao texto uma característica de quê, gente? Caráter atual, pelo uso de linguagem própria da internet? Não tem o uso da linguagem própria da internet, né? Os termos dessa linguagem, não. Cunho apelativo? Pela predominância de imagens metafóricas? Não, ele está conversando para a gente muito objetivamente, muito claramente, né? Não tem essa predominância de metáforas. C, tom de diálogo, porque pela recorrência de gírias, também não vimos recorrência de gírias no texto dele, né? A gente volta aqui, ó, não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí, porque você tem muito protesto para fazer. D, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Qual que é a linguagem coloquial, gente? É a linguagem do dia a dia, as nossas conversas, né? Então, a língua falada é como se ele estivesse conversando, ó. Não adianta olhar para o céu. Interpretação de texto, mais uma vez, gente, trabalhando essas questões da fala, da linguagem coloquial, tá? Então, a letra D seria aí, né, a alternativa espontaneidade. O texto é muito espontâneo, vai fluindo, né, como se fosse aí uma conversa, né, ou pelo uso da linguagem coloquial do dia a dia. Originalidade pela concisão, é uma linguagem concisa? Não, ele está conversando. Ele não está sendo conciso, ele está simplesmente conversando sobre, né, o ter de levantar, o ter de lutar, tá, gente? Então, a resposta aqui seria a letra D de dado. E aí, temos uma outra música aqui do Chico Buarque de Holanda, tá, gente? Que diz que se chama Querido Diário. O Max vai colocar também um pedacinho dela pra gente, para nós encaminharmos aí, né, para as nossas questões finais. Está acabando já, tenham paciência. Uma música mais calma, né, gente? Olha o título da música, Querido Diário. Hoje topei com alguns conhecidos meus, então, gênero diário, outro gênero textual. Me dão um bom dia, cheios de carinho, dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus. Eles têm pena de eu viver sozinho, então tem o eu lírico aí, né, escrevendo, falando com o diário. Hoje o inimigo veio me espreitar. Armou tocaia lá da curva do rio, trouxe um porrete a mó de me quebrar. Mas eu não quebro porque sou macio, viu? Então é uma conversa desse eu lírico aí, nessa música, com o diário, como se ele estivesse escrevendo no diário, tá? Mais um gênero, né, aí, diário textual chamado diário, tá, gente? Então, uma característica do gênero textual. Quais são as características, né? Então, é muito pessoal, é subjetivo, né? Nós colocamos as nossas emoções, as nossas impressões, os nossos relatos, né? Normalmente temos ali um vocativo, querido diário, a gente coloca um nome, né? Esse é o texto diário, a data, e no final também os agradecimentos, o fechamento do texto, né? Então, uma característica que aparece na letra da canção de Chico Buarque então qual é a característica desse gênero que aparece na canção? Tem diálogo com interlocutores próximos? Não vimos aí a presença com outros interlocutores, né? B, recorrência de verbos no infinitivo, verbos terminados em AR e R, tem muita recorrência? Não tem muitas recorrências, né? Amar, viver, tem viver ali, ó. Eles têm pena de eu viver, mas uma só, eu ficar, tá? Tem poucas recorrências, não tem muitas. Então, não tem essa recorrência, né,
essa predominância, enfim, no texto dos verbos infinitivos. Predominância de tom poético, do lírico, da poesia lírica, é muito, muito pessoal, né, gente? É ele relatando. Então, foge um pouco, né, da questão poética, lírica. Uso de rimas na composição também não tem a presença, né, forte aí de rimas, tá? Narrativa autorreflexiva, a principal característica do gênero diário. Apesar, pode ter a questão da poética, não tem a predominância, mas pode ter sim esse tom poético. Mas, no que se refere à característica do gênero diário, o que prevalece aí é essa narrativa autorreflexiva, né? Eu mesma coloco as minhas reflexões. E essa é uma característica do gênero diário. Então, precisamos conhecer os gêneros narrativos, gente. Marquem aí, diário. Próxima questão. É um poema do Carlos Drummond de Andrade. Então, vejam, gente, poesia, trouxemos prosa, né, as músicas que caem, tá bom? E as questões em si, as análises, né, as variações linguísticas, as críticas sociais. É dessa forma que as questões no Enem são cobradas. E olha só, esse poema aqui, que é um poema do Carlos Drummond de Andrade, logo é modernista, ali do modernismo, né? Tem a questão do diálogo, ou seja, da liberdade também, com referência aí à metrificação, à divisão, à escansão silábica, né? Então, trabalha com versos livres, tudo isso permitido ali por meio, né, da Semana de Arte Moderna, em 1922, com a libertação, e Carlos Drummond fez parte aí, né, do modernismo, e fez crítica social, enfim. Vamos lá ao texto dele. O telefone tocou. Alô? Quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Samuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Gente, nós temos aqui um poema, né, em que temos uma conversa. Uma pessoa ligou para a outra, né? E aí elas ficaram tentando se comunicar por meio dessa linguagem, que nós chamamos de linguagem fática. Funções da linguagem. Cai no Enem, olha só. Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina no texto a função metalinguística. A gente sabe, metalinguística, quando o texto fala, no caso aqui a poesia tinha que falar da própria poesia, não tem a função metalinguística, né? Fática. Eu já disse para vocês anteriormente, né, essa questão da linguagem fática. A linguagem fática, gente, a gente fala que ela serve também para quebrar o gelo, sabe? Entra dentro de um elevador, você não conhece a pessoa que entrou, que acabou de entrar, mas você balança a cabeça e fala, oi, tudo bem? Para quebrar aquele gelo, né? Essa tentativa de comunicação, né, que nós chamamos de linguagem fática. Olha aqui, ó, embaixo. Na função fática, com foco no canal da mensagem, a principal característica é estabelecer ou interromper a comunicação. Tchau! Então, a gente, de certa forma, né, interrompe ou estabelecer. Alô? Oi, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bem? Linguagem fática, tá? Tentar estabelecer ou encerrar, tá? Emotiva. A emotiva é aquela carregada, né, de sentido conotativo, das figuras de linguagem, tá? Referencial, também não é a referencial porque não faz, né, referência. A conotativa, aquela que é persuasiva, né, dos comerciais, que usa essa linguagem, essa função conotativa de tentar persuadir, né, a pessoa a comprar determinado produto, também não é. A alternativa que prevalece aqui, a função que prevalece aqui no texto do Drummond é a fática, olha. Tentativa de estabelecer um contato, tá, de comunicação. Anotem as funções, né, da linguagem, tá, gente? Que cai mesmo no Enem. Então, vimos um bocado de conteúdo aí, né? Anotaram? A última questão, gente, olha só. É um poema que vai falar sobre essa questão do vocabulário, né? Essas mudanças conforme a região, conforme o país. Nós, né, enquanto colônia de Portugal, falamos o quê? Português. Só que o nosso português, né, ele é muito diversificado, ele é muito diferente, e cada região tem sua própria maneira de falar. E Portugal, o português de Portugal também tem a sua maneira de falar. Então, o povo português. Então, essa questão aqui, esse poema, esse texto, na verdade, vai discutir
essas questões, essas variações linguísticas. Olha só, rapariga é um significado como se fosse num dicionário. Feminino de rapaz significa mulher nova, moça, menina. No Brasil significa o quê? Meretriz, ou seja, talvez uma garota de programa, alguma coisa nesse sentido. A gente fala, sua rapariga, vai ser um xingamento aqui no Brasil, não é verdade? Lá em Portugal não. Rapariga não é xingamento. Então, olha só, escreva um poema sobre a rapariga que está sentada no café, em frente da chávena de café, enquanto alisa os cabelos com a mão, mas não posso escrever este poema sobre essa rapariga porque no Brasil, faltou o B maiúsculo ali, né? A palavra rapariga não quer dizer o que ela diz em Portugal. Então terei de escrever a mulher nova do café, a jovem do café, a menina do café, para que a reputação da pobre rapariga que alisa os cabelos com a mão num café de Lisboa não fique estragada para sempre quando este poema atravessar o Atlântico para desembarcar no Rio de Janeiro, que também teria de estar grafado com letra maiúscula, né? E isto tudo sem pensar em África, porque aí lá terei de escrever sobre a moça do café para evitar o tom demasiado continental da rapariga, que é uma palavra que já me está a pôr com dores de cabeça, até porque, no fundo, a única coisa que eu queria era escrever um poema sobre a rapariga do café. A solução, então, é mudar de café e limitar-me a escrever um poema sobre aquele café onde nenhuma rapariga se pode sentar à mesa, porque só servem café ao balcão. Tratando dessas questões, dessas variações dos vocabulários, a forma como nós falamos, algumas palavras, denominamos, as palavras, às vezes não é da mesma maneira como em outra região do próprio Brasil. Então eu falo, de repente eu falo tangerina aqui, lá no sul fala bergamota, tem essas mudanças. Em outro lugar fala mexerica, macaxeira, aipim, mandioca. Então tem algumas variações. E o Enem costuma trabalhar com isso também, gente. Então, a pergunta é a seguinte. O texto traz em relevo as funções metalinguística e poética, novamente trabalhando aí com as funções da linguagem. Seu caráter metalinguístico justifica-se pela... Beleza, poético por conta de ser uma poesia, né? E a metalinguística justifica por quê? Escrevo um poema sobre a rapariga que está sentada. Ele está falando sobre o escrever, sobre o próprio poema, tá, gente? Por isso que nós temos aí essa questão da metalinguagem, essa função metalinguística, tá? E a resposta aí seria a letra D, olha só, tematização do fazer artístico pela discussão do ato de construção da própria obra. Então ele vai discutindo. Eu quero escrever, mas eu estou com dúvida, porque lá no Brasil se fala mulher, menina, não fala rapariga, rapariga é um xingamento, Então ele vai fazendo esses questionamentos. Pessoal, nós estamos finalizando a nossa live, que foi um pouco longa, com muitos textos, com muitas músicas, mas nós trabalhamos os conteúdos, resumidamente, logicamente, que caem nos vestibulares, como os períodos literários caem, essa questão da função da linguagem, tá? Os gêneros narrativos, tá, gente? Textuais, estudem isso, as variações linguísticas, preconceito linguístico, denúncia social, tá, gente? Então, figuras de linguagem. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula, porque a intenção, gente, foi fazer com que vocês criassem familiaridade com as questões do Enem, que são questões contextualizadas, que trabalham com a intertextualidade, tá? Essa foi a grande intenção dessa live, meus queridos. Nós estamos partindo para o momento final dela, e eu queria deixar uma mensagem para vocês de força, não desanimem, tá? O Enem será em janeiro, né? Então, tá bem aí, falta pouco tempo. Então, força, foco, esforço e fé. Não desanimem, tá, gente? Aí eu trouxe a música Pesadão, da Isa, para a gente finalizar a nossa live, gente. E aí eu até grifei aqui, a passagem, vou reerguer meu castelo de ferro, que indica força, Vou me levantar, reconquistar o que eu perdi. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido,
A esperança que ficou segue vibrando. Então, não tenham medo, não percam a esperança, não percam o ânimo, tá, gente? E aí, vou passar aqui pro outro verso, para as outras estrofes da poesia da música dela, que diz, ó, e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, e eu levanto a mão para o alto e grito, vem comigo, quem é do bonde pesadão? Então, vocês são do bonde pesadão, o bonde que está pegando pesado nos estudos. Então, força, fé, foco, porque vocês vão vencer, tá, gente? Um grande beijo para todos vocês e até a nossa próxima live de literatura. Vamos falar nesse momento. Vamos falar dos nossos sentimentos. Vamos lembrar que o universo se uniu para ultrapassarmos essa fase que assusta o mundo. Não estou aqui para lhe dar nada, nada além que já existe em você. Não podemos mudar esse momento, mas podemos juntos contribuir para melhorar a vida de muitos. Por isso, estamos aqui. Solte as amarras, vença os medos, mergulhe com a gente. Daqui 10 anos não temos que pensar no que poderíamos ter sido feito. Estamos trabalhando e até posso dizer nos arriscando, mas estamos fazendo porque precisamos lhe dar a chave para tornar visível a possibilidade de realizar um sonho. Então estude, sonhe, viva, chore ou até grite. Faça valer a pena. Estamos sempre juntos.